Boa noite a todos. Com muita alegria estamos na nossa Casa de Paz e Amor, mais uma sexta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês que estão presencialmente e vocês que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais, sejam todos muito bem-vindos ao nosso trabalho de palestra, vibrações e paz aqui da sexta-feira. Para nós que estamos presencialmente, em primeiro lugar, vamos desligar os celulares, porque pela lei de Murphy, ele vai tocar. Então vamos deixar desligado, ok? Nós queremos, em primeiro lugar, agradecer aqueles que puderam vir na nossa feira domingo passado. Foi uma festa maravilhosa, muito agradável, um dia sensacional, um sol agradável, não foi aquele sol esturricante, aquele que foi muito agradável, muita música, comida boa. Olha, foi uma diversão. Então, para quem pôde vir, muito, muito, muito obrigado. Foi um dia maravilhoso. Muito obrigado mesmo. Não é? E a nossa Casa de Paz e Amor precisa continuar pedindo. Precisamos da ajuda de todos, porque todos os meses distribuímos cestas básicas. Não é? E a nossa casa não tem ajuda governamental. Então, quem puder colaborar com uma cesta básica, ótimo. Com duas, melhor ainda. Com metade, um item, cada um dentro da sua possibilidade. Se ficar difícil trazer o alimento, se quiser e se puder ajudar financeiramente, é só passar na livraria ou entrar em contato, que eles orientam como ajudar e aí direcionam para a assistência social comprar aquilo que está faltando. Ah, Jefferson, não quero, não posso. Não tem problema. Faça uma prece para aqueles que possam, continue nos ajudando e atingirmos a nossa meta mais um mês. Tá bom? Hoje, com muita alegria, quem vai conversar conosco, nossa querida Cristiane. Eu sou tão pequeno, né? A Cris, né? A Melissa vai fazer a leitura da mensagem, a leitura do Evangelho e a prece inicial, e depois a nossa querida Raquel vai fazer as vibrações gerais, vibrações dos passes, das águas e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Boa noite. Do livro Vigiai e Orai, do irmão José, psicografia de Carlos Bacelli, Espíritos Doentes. Na tua lida com as pessoas, não te esqueças que, na maioria das vezes, estarás lidando com espíritos doentes. Espíritos limitados na compreensão, com extrema dificuldade para assimilar o óbvio. Familiares que não te atendem os conselhos. Amigos que concordam contigo, mas agem de maneira contraditória. Subalternos relapsos, chefes opressores. A imperfeição espiritual, sem dúvida, é doença da alma. Até que nos equilibremos interiormente, viveremos de recaídas. O que, não raro, interpretamos por má vontade, preguiça, rebeldia e indiferença nos outros, não passa de quadros patológicos que exigem tratamento. E com espíritos doentes, ninguém pode lidar estranhando reações ou ignorando feridas. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, dar de graça o que de graça receber. Item 10. A mediunidade é uma coisa sagrada, que deve ser praticada santamente, religiosamente. E se há uma espécie de mediunidade que requer esta condição de maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico oferece o resultado dos seus estudos, feitos ao peso de sacrifícios geralmente penosos. O magnetizador, o seu próprio fluido, e, frequentemente, a sua própria saúde. Eles podem estipular um preço para isso. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos e não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, embora pobres, não cobravam as curas que operavam. Que aquele, pois, que não tem do que viver, procure outros recursos que não os da mediunidade, e que não lhes consagre, se necessário, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e os seus sacrifícios, enquanto se afastarão dos que pretendem fazer da mediunidade um meio de subir na vida.
Nesse momento, então, após a leitura desses textos, vamos nos conectando com os irmãos que estão aqui e que vão nos auxiliar a compreender as palavras que a Cristiane preparou para nós com tanto carinho. Elevando, então, os pensamentos ao Mestre Jesus e a esses amigos espirituais, a Eurípides, que está aqui conosco, nos auxiliando nesse momento, pedimos que eles nos ajudem a receber essas palavras como ensinamentos e como lições, para que contemplemos esses ensinamentos e que possamos viver no dia a dia cada um dos exemplos que forem trazidos para nós. Que esses amigos permaneçam conosco, que amparem a Cris na palestra e que, então, estejamos atentos àquilo que nos for ensinado. Agradecemos pela oportunidade e que assim seja. Graças a Deus. Obrigada. Agora sim. Então, boa noite. Que Jesus nos ampare e o espírito do nobre professor Eurípides Barçanufo facilite as nossas palavras. Bom, eu como sou assim, apaixonada por esse espírito, eu achei essa figura dele muito linda. Esse gif, né? Está muito bonitinho. Então, hoje, eu me propus a falar de Eurípides Barçanufo na espiritualidade, porque a gente tem escutado esse ano, muitas pessoas vieram aqui e já contaram a história de Eurípides, que ele é um dos mentores da nossa casa, junto com Bezerra de Menezes. É que aqui em São Paulo o pessoal quase que não tem muito conhecimento a respeito desse espírito. Mas em Minas Gerais, gente, não tem uma família que não tenha um Eurípides, tá? Então, vamos começar aqui. Relembrando rapidamente, né, que Eurípides Barçanufo, quando esteve aqui encarnado conosco, ele era de uma família católica, ele nasceu em 1º de maio de 1880, uma família de 15 filhos, ele era o 3º filho, como uma família tradicional católica, né, uma família mineira tradicional, seguia o catolicismo. E ele, desde criança, foi assim, um espírito invulgar, sempre muito preocupado em auxiliar aos outros, cuidadoso. Ele tinha um carinho especial pela mãe, porque a mãe tinha um problema de saúde, a qual ele, assim, durante toda a encarnação, aqui nessa última encarnação, ele se dedicou a procurar uma cura para a mãe dele, tá? E então a gente sabe que ele foi um médium polivalente. Ele simplesmente assim, ele era psicógrafo, ele tinha psicofonia, ele era médium vidente, audiente, ele tinha mediunidade de cura, embora ele não soubesse, porque ele ainda, durante muito tempo, ele foi uma pessoa dedicada, sim, muito dedicada ao catolicismo. Inclusive, em Sacramento, que é a cidade que ele nasceu, uma cidade pequenininha de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, todos achavam que ele iria ser o próximo vigário da cidade, tá? E ele desencarnou também muito jovem, ele desencarnou em 1º de novembro de 1908, com 38 anos, acometido pela gripe espanhola, na qual ele se dedicou a todos os doentes ali daquela região, e, por fim, ele acabou se contaminando e desencarnou. Então, a gente fica assim pensando, né, que conhecer como se encontram esses homens dedicados ao espiritismo após o seu desencarne, para nós, é motivo de estudo e reflexão, para a gente perceber como está a nossa realidade evolutiva, né? E a gente percebe já nitidamente que não é porque eu defendo esta ou aquela religião, que eu tenho o título, né, que eu sou espírita, ou eu sou católica, ou eu sou islâmica,
que significa que eu estou liberta das minhas próprias mazelas. Agora, nós que somos iniciados aqui no Espiritismo, não estamos, sim, de hipótese nenhuma, isentos da necessidade de grandes reparações e testemunhos dolorosos, como todos que estão aqui nesse planeta de provas e expiações. Nós temos um pouquinho mais de conhecimento do lado de lá do que essas outras pessoas, que já é um grande benefício para nós, né? Então, a mediunidade, mais o conhecimento da doutrina espírita, não raro é incumbência de espíritos que recalcitraram no erro por muitas vezes, né? Então, aqueles que vêm com uma mediunidade ostensiva é aquela mediunidade que todos podem perceber, né? A psicofonia, quando um espírito fala por um médium, a psicografia, mediunidades de cura e tudo mais, na realidade, são espíritos que já estiveram aqui, a grande maioria, tá, gente? Que já estiveram reencarnados, muitas vezes aqui, cometeram sérios equívocos, voltaram para a espiritualidade como médiuns falidos, e aí a espiritualidade, ela simplesmente faz assim como uma maneira de auxiliá-lo, porque a providência divina, a ela não se aplica a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Pelo contrário, ela sempre usa um recurso mais inteligente para que aquele indivíduo que saiu daqui muito comprometido se recupere o mais rápido possível e de uma maneira que ele sofra menos. Então, como estamos nesse planeta de provas e expiações, a maioria que cometeu deslizes e está lá na espiritualidade, vem, volta, e não consegue se adiantar, a eles é dado justamente a mediunidade. Porque, através da mediunidade, eles vão poder se educar, se reequilibrar e, fora isso, ajudar os outros também. Lógico que aqui entre nós existem espíritos missionários que vieram justamente para nos auxiliar na nossa trajetória evolutiva. E aí é importante a gente lembrar que nós não devemos endeusar os médiuns, porque eles são pessoas como nós. São pessoas que cometeram equívocos, têm acertos e estão aqui justamente para progredir, tá bom? E tudo isso também vem nos lembrar da transformação que nós temos que fazer do homem velho para o homem novo. E aí é que entra também o auxílio da mediunidade, porque a espiritualidade, o que ela usa? Ela usa os recursos latentes que a pessoa já traz, que o espírito já traz, de forma a educá-lo, né? A gente sabe que Deus nunca pune, ele sempre educa. Porém, a misericórdia divina dele, embora seja infinita, não é cega, né? Então, sabemos que temos que reparar as nossas faltas, ou hoje, ou amanhã, ou depois. Então, que a gente consiga reparar o mais rápido possível, né? Que aí vai nos evitar menos sofrimentos. E por misericórdia divina, se faz necessário a gente entender que Deus não é inexorável, não é aquela pessoa, sabe, que não se compadece, não cede, aquele ser austero. E Allan Kardec, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, ele vem nos desmistificar aquela imagem que a gente tem daquele Deus antropomórfico, né? Que era aquele, muitos de nós vemos da religião católica, aquele velhinho de barba que ficava lá sentado num trono, vigiando todo mundo, olhando para ver o que a gente estava fazendo de errado e apontava o dedo. Não, Allan Kardec nos esclareceu que isso não existe. Isso é coisa da nossa cabeça. Porque na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que ele nos coloca? Que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus. E aí ele fala que Deus é o quê? Né? Causa primária de todas as coisas e o amor supremo. Então,
temos que desmistificar, acabar com a história de que tem um velhinho me vigiando. E eu tenho que me vigiar. Eu sou responsável por mim. Isso a doutrina espírita também nos esclarece, tá? Então, quando Eurípides desencarna, ele fica muito compadecido com a situação dos médiuns espíritas, aqueles que já tinham tido o conhecimento da doutrina espírita e como eles estavam chegando na espiritualidade. Chico Xavier já havia nos alertado a essa questão, já tinha nos chamado a atenção e já havia falado que os médiuns espíritas estavam desencarnando muito mal. Então, Eurípides, quando chega lá, ele resolve... Pulei uma. Não. Ai, não tem. Desculpa, gente. Acho que eu não coloquei uma, mas não tem problema. Quando Eurípides chega na espiritualidade e ele encontra esses médiuns nessa situação, ele fica muito triste. E aí ele resolve o quê? Ele resolve pedir, né, compadecido, ele resolve pedir a Jesus, né, o consentimento para que ele montasse um hospital, tipo de uma colônia, que recebesse justamente esses médiuns falidos que já tinham conhecimento da doutrina espírita. Se vocês podem estar pensando assim, não, mas já se falava disso. No livro Os Mensageiros, psicografia de Chico Xavier, né, e André Luiz, a gente vê vários médiuns que faliram. Mas, naquela época, ainda não se tinha a possibilidade de dizer que eram médiuns que já tinham tomado conhecimento da doutrina espírita, vieram, faliram e retornaram numa situação difícil. Essa aqui, agora, atualmente, a gente vai encontrar essa história no livro Tormentos de Obsessão, de Valdo Franco Manuel Flamengo de Miranda, que foi editado em 2001. Então, aí sim, já tinham médiuns que já tinham vindo aqui com essa faculdade mediúnica e já tinham falhado. Então, Eurípides fica muito, muito triste e ele pede que se leve até Jesus, ao mestre, né, o pedido dele, que ele queria montar justamente um nosocônio, né, um unicômio espiritual especializado em loucura para aqueles que, após a morte do corpo físico, se achavam desequilibrados, principalmente esses que tinham o conhecimento da doutrina espírita. E ele pede, assim, que ele tinha o Santo Agostinho de Hipona, que foi seu benfeitor, né, enquanto ele estava aqui encarnado, auxiliou muito, que ele intermediasse essa conversa entre ele e Jesus. E aí vem a resposta que sim, que ele poderia sim estar montando esse hospital, que é o hospital, se chama Hospital Esperança, tá? Mas antes de eu começar a descrever como foi imaginado e como foi que ele montou esse hospital, eu preciso falar um pouquinho para vocês, eu acho interessante eu falar um pouquinho para vocês sobre o Sanatório Espírita de Uberaba. O Sanatório Espírita de Uberaba, ele foi fundado em 31 de dezembro de 1933, por alguns frequentadores do centro espírita mais antigo de Uberaba, Centro Espírita Uberabense. E lá eles começaram, né, começaram a fazer essa modalidade assim, eles faziam o tratamento espiritual e também começaram a fazer tratamentos através de passes, tratamentos mediúnicos. Começaram a usar alguns dos seus associados, estavam ali fazendo essa ponte e viram que estava tendo resultado, né? Na época, o presidente do Centro Espírita era o Dr. Henrique Schroeder, mas, na realidade, foi uma mulher a mais responsável pela manutenção, construção e manutenção desse sanatório. Não sei se vocês já ouviram falar da Dona Maria Modesto Cravo.
Ela era uma mulher da alta sociedade lá de Uberaba. Ela ficou conhecida como a Dama da Caridade de Uberaba. E ela, como ela teve contato com o Espiritismo? Porque, como eu falei para vocês, a família mineira, tradicionalmente, até hoje, eu morei lá 4 anos, né? Morei em Uberaba. Eles são católicos. O Espiritismo lá vai meio que devagar, né? Nós temos esse grande número de médiuns ali, muito atuantes, mas ainda a religião vigente é a católica lá, né? E a dona Maria Modesto Cravo, ela nasceu em 1899, era católica, ela começou a passar por uns problemas, começaram a acontecer uns fenômenos que a deixaram muito perturbada, porque ela via algumas coisas e não sabia bem o que era uma clarividência lúcida, e o mais interessante, qualquer coisa que ela tocasse de metal, ela levava um choque. E aquilo começou a incomodar o dia a dia dela. Aí falaram por que ela não ia ter com Eurípides Barçanufo. O Sacramento é muito pertinho de Uberaba, né? Ela ficou meio assim, mas muito constrangidamente, ela resolveu ir até Eurípides. Foi com o marido. Chegando lá, comentou tudo o que estava acontecendo e Eurípides falou para ela que ela tinha um compromisso muito grande com a mediunidade, que ela tinha essa mediunidade, né? E o compromisso dela era contribuir em favor dos enfermos mentais, dos distúrbios de comportamento. Então, ela voltou de lá, ele fez um tratamento, passou-se tudo, e aí ela assumiu para ela o controle do Sanatório Espírita de Uberaba. E aí chamaram, naquela época, para ser o diretor, o doutor Inácio Ferreira. Doutor Inácio Ferreira, Divaldo fala muito dele nas obras que ele psicografa, de Manuel Filomeno de Miranda, principalmente em processos obsessivos, né? Ele era de Uberaba, nascido em Uberaba, mas ele fez a medicina e se formou no Rio de Janeiro, e ele não era espírita. Então, na época, chamaram, ele veio para ser o diretor do Sanatório Espírita, ficou durante 5 décadas, e ele achou interessante que lá ele achou essa palavra é muito engraçada, um ineditismo, porque as pessoas lá defendiam uma terapia alternativa. Eles usavam justamente, ele percebeu a eficácia da terapia espírita na cura desses distúrbios mentais e ou obsessivos. E quando ele viu aquilo, ele encontrou ali um laboratório muito grande para ele estudar a psique humana, e ele percebeu que realmente esse interrelacionamento entre os encarnados e os desencarnados surtia efeito. Ele não era espírita, mas ele depois se tornou espírita. Então, eu acho interessante a gente falar desse sanatório, porque foi, a partir disso que começou a se desenvolver esse movimento espírita lá na região de Minas Gerais. Chico Xavier já estava por lá também, e a gente vai ver que a dona Maria Modesto, ela acompanha Eurípides até hoje também na espiritualidade. Ela é uma discípula de Eurípides, tá? Então, voltando ao Sanatório Esperança, com isso tem jeito. Olha lá, tudo errado. Cláudio deve estar me xingando lá. Então, quando ele recebeu o aval de que ele poderia estar montando isso, ele tomou com todo o carinho dele essa atividade, né? E, então, ele simplesmente foi lá e começou a cuidar aonde ele iria montar na espiritualidade. Ele procurou um local adequado, lógico que era um local aqui perto da crosta, porque eram indivíduos que estavam endividados, mas ele queria um lugar onde tivesse muita natureza, para poder, a própria natureza já serviria como tratamento e diminuiria esse impacto negativo desses espíritos, e um lugar também um pouco afastado das comunidades, assim, das cidades, para que ele pudesse ficar ali tranquilo. E assim foi feito, foi construído esse hospital.
Aí vocês devem estar pensando como foi construído. Aí, só a título de conhecimento, o que para nós é a mão e a ferramenta, para o espírito é o pensamento e a vontade. Então, o espírito, através do pensamento e da vontade, utilizando o fluido cósmico universal, ele cria imagens e criou, então, esse hospital, né? E lá foi feito vários blocos, divididos por patologias. Ele também teve o cuidado de chamar, assim, psicólogos, né, que estavam já na erraticidade, na espiritualidade, psiquiatras, que estavam ali, que já trabalhavam com patologia obsessiva e auto-obsessivas, tá? Então, aí quem foram as pessoas, os espíritos que lá chegaram? Os espíritos que lá chegaram foram justamente aqueles espíritos que receberam o patrimônio da mediunidade e se perderam, e estavam em alto desequilíbrio, estavam numa situação bem difícil, né? E aí ele nos cita que foram médiuns levianos, médiuns que vieram com a mediunidade e simplesmente se deixaram enveredar por outro caminho, se deixaram levar por orgulho, vaidade. Também alguns que vieram com o compromisso de divulgar a doutrina espírita se perderam na hora dessa divulgação, trazendo para si divulgações assim que não tinham nada a ver com a doutrina espírita. Expositores que começaram muito bem e terminaram muito mal. Alguns mercenários da caridade que vieram com a mediunidade para auxiliar e começaram a cobrar. E alguns escritores que vieram com o compromisso de escrever obras mediúnicas e até se saíram bem no início, mas depois começaram a enveredar por um caminho não muito adequado, tá? E quando ele montou o sanatório, devido, né, assim, ele tinha uma ligação muito grande com o Mestre, com Jesus, ele pediu para que colocasse no pavilhão central, fora da caridade não há salvação. E aí, rapidinho, a gente já, agora é rápido, né? Vamos entender qual é o programa desse sanatório, como é que foi feito, como é que ele montou isso aqui. Então, o amor e a paciência é a primazia de todo e qualquer tratamento, tanto lá quanto aqui, né? Através do amor e da paciência se conseguia o quê? Amenizar a angústia daqueles que ali estavam em sofrimento e amenizar o desespero. Daí ele tinha também como base de todos os procedimentos, olha só, como, né? A musicoterapia, amor-terapia, prece-terapia. Qualquer um de nós não pode utilizar esses procedimentos para nós? Eu posso pôr uma música tranquila, que me tranquilize o coração e que me facilite a ligação com a espiritualidade. Amor-terapia. O que Jesus nos trouxe quando Ele esteve aqui entre nós? A revolução do amor incondicional. Porque se eu amo o meu próximo, eu não vou fazer nada de mal para ele, né? Prece-terapia. A gente sabe a importância da prece. A prece é a nossa ligação, é a ligação da criatura com o Criador. Então, coisas básicas, mas que lá começaram a surtir efeito. E também, como ali as pessoas chegavam no processo de obsessão, algumas terapias desobsessivas que eles usavam lá, e a fluidoterapia e a psicoterapia. A fluidoterapia, vocês conhecem, é a água fluidificada e os passes, né, que movimentam energias internas e trabalha também as energias da natureza que são direcionadas ao nosso perispírito. E a psicoterapia mediante palestras comovedoras e ricas em ensinamentos libertadores dos vícios. Ele trazia palestrantes, às vezes, né, até palestrantes que estavam encarnados no desdobramento iam até lá, uma maneira de incentivar aquelas pessoas para que eles fossem se conscientizando, trabalhando para que eles, na próxima reencarnação, viessem numa condição mais adequada.
E para finalizar, eu teria muito o que falar. Eu finalizo com essa frase de Eurípides: o amor é tudo o que temos, o único caminho pelo qual um pode ajudar o outro. Para quem tem a curiosidade, vocês vão encontrar nesse livro, Tormentos da Obsessão, toda a história desse Hospital Esperança. E ali ele conta diversos casos de vários médiuns que vieram mesmo, já foram preparados na espiritualidade, já com a família apropriada para simplesmente atuarem aqui, né? Mas que não conseguiram. Então fica aí a dica. Tormentos da Obsessão é um livro um tanto quanto assim, traz algumas coisas que às vezes podem nos deixar um pouco mexidos. Então, quem ainda não se achar em condições, espera um pouquinho mais para ler, né? Que mostra alguns quadros meio tristes para a gente, que nos entristece e até assusta. Mas, por outro lado, nos dá a esperança de que ninguém está sozinho e ninguém está perdido. Sempre haverá alguém do nosso lado que torce muito por nós. Jesus está no comando e que, com certeza, nós sairemos dessa situação difícil e retornaremos aqui para uma situação bem melhor. Muito obrigada. Vamos agradecendo a Cris por todas essas palavras, desse nosso querido Eurípides, que ela possa estar sempre aqui conosco, trazendo ensinamentos. Gratidão, Cris. Agora vamos passando para a segunda parte do nosso trabalho. Vamos fechando os nossos olhos para melhor nos concentrarmos. E vamos trazendo na nossa tela mental a imagem do nosso querido amigo e mestre Jesus, juntamente com os seus prepostos, e unidos em um só pensamento, em um só coração. Vamos saindo em uma caravana fraterna, percorrendo cada canto e recanto do nosso planeta Terra, percorrendo todos os continentes, levando energias de paz, de amor, de esperança, de cura. Que todos os países recebam neste momento a nossa melhor energia. Vamos agora passando por todos os hospitais. Vamos adentrando nas UTIs, nos quartos, nas enfermarias. Vamos rogando para aqueles nossos irmãos cura, paz, serenidade. Vamos pedindo por todas as pessoas que trabalham nestes hospitais, não importa o cargo, que todos sejam abençoados e continuem neste trabalho firmes, fortes e valorosos. Vamos pedindo neste momento a todos os nossos irmãos que estejam em condições de rua, que mãos amigas possam levar a eles um prato com comida, um copo com água limpa, cobertores, que essas pessoas possam ter esperança de dias melhores.
Vamos pedindo por todos aqueles que neste momento estejam nos vícios da droga, do álcool, dos jogos, do sexo desregrado. Que essas pessoas possam dar um basta nessas viciações, falar para elas mesmas, chega, não quero mais isto para a minha vida. E que mãos amigas possa auxiliá-las nesta mudança de vida. Vamos pedindo pela nossa casa de paz e amor, que ela continue com esse trabalho de acolhimento, de amor, de amparo ao próximo, este nosso porto seguro. Vamos pedindo pelo Caspage, nossa casa em Guaianazes, que eles continuem com esse lindo trabalho assistencial que é feito naquela região, que eles continuem auxiliando a todas aquelas famílias. Vamos pedindo pela nossa comunidade terapêutica em Ferraz de Vasconcelos, pedindo por aqueles meninos que lá estão, que tenham força para sair da sua viciação, que eles possam continuar firmes no tratamento, que eles possam ter esperança de dias melhores, pedindo especialmente pelos nossos coordenadores, o Mauro e o João, que eles possam ter responsabilidade, discernimento, serenidade para conduzir aquela comunidade, aqueles meninos que lá estão internados. Que a espiritualidade amiga continue auxiliando os nossos dois irmãos. E assim, aonde o nosso coração não chegou, nosso pensamento não alcançou, e tem alguém neste momento necessitando de energias de cura, de equilíbrio, de paz, de amor, que essas energias sejam levadas a todas essas pessoas. E agora, o médium que se preparou para este momento irá auxiliar a espiritualidade amiga no nosso passe. Continue com os olhos fechados. O médium não irá lhe tocar fisicamente. Uma luz branca desce do alto e adentra do topo da nossa cabeça. Essa luz vai adentrando, passando pela região da nossa testa, limpando todos aqueles pensamentos de desânimos, pensamentos que nos deixam desequilibrados, doentes, e vão trazendo pensamentos bons, pensamentos que nos deixam felizes, que nos deixam equilibrados, que nos deixam com paz. Essa luz desce e passa na altura da nossa garganta, nosso órgão da fala, para que possamos cada vez mais proferir palavras de amor, palavras de incentivo, palavras de união. Essa luz desce, vai chegando na altura do nosso coração. E de lá são retirados todos os sentimentos deletérios que possamos ter. E são depositados cada vez mais amor, amor, amor. Essa luz desce mais um pouquinho, passa na altura do nosso estômago, fazendo uma asepsia profunda
em todos os nossos órgãos dessa região. Essa luz vai descendo, passando pelas nossas pernas, passando pela planta dos nossos pés e subindo pela parte posterior das nossas pernas e vai chegando na região da nossa coluna, onde vértebra a vértebra nesse momento são realinhadas, nos deixando com uma postura ereta, mais confortável. E essa luz continua subindo e chega ao topo da nossa cabeça, fazendo um círculo de proteção. Nós ficaremos com essa proteção até o nosso próximo tratamento. E se em algum momento nós perdermos a serenidade, ficarmos tristes, desanimados, lembremos deste momento do passe para nos harmonizarmos novamente. Vamos pedindo agora por todos os especialistas da fluidificação das águas. Mesmo que você não trouxe seu vasilhame com água, mentalize-o no seu lar, seu filtro, os vasilhames com água. E nossos irmãos especialistas irão retirar da natureza todos os materiais necessários para o preparo de nosso medicamento. Esses materiais retirados das florestas, das matas, dos rios, das cachoeiras, irão ser levados aos laboratórios da espiritualidade maior. E lá, farmacêuticos, químicos, biólogos, homeopatas, médicos, irão preparar o medicamento para cada um de nós, que serão depositados nos nossos vasilhames com água. E ao ingerirmos esta água, este líquido precioso, sempre precedidos de uma prece ou da leitura do Evangelho, iremos nos restabelecer, nos reequilibrar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Lembrando que se tomamos remédios prescritos pelos médicos da terra, não deixemos de tomar, ingira juntamente com esta água. E assim, agradecidos que estamos pelas palavras que a Cris nos trouxe, pelas energias que aqui recebemos, pelo nosso passe, por essa paz interior, vamos todos, juntos em pensamento, dizer: Pai, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoe as nossas dívidas, à medida que vamos perdoando aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos da prática de todo o mal, hoje, agora e sempre. Que Jesus possa nos abençoar, nos levar aos nossos lares em paz, em segurança, e que tenhamos um ótimo final de semana. Uma ótima noite a todos
e até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Paz e amor em Jesus.